Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui de análise bem interessante, né? Esse aqui vai ser o comparativo entre o Chile de placas e o Chile de contrafluxo. O que é mais interessante, quais as características de um e de outro, né? E por aí vai. E eu vou fazer algumas pausas aqui, algumas pausadas e fazer alguns comentários meus, né? Então, de cara, dá para ver que proporcionalmente o Chile de placas é muito menor do que o Chile de contrafluxo, né? Mas muito menor mesmo. Compara aqui a panela, o Chile de contrafluxo, a gente consegue perceber que o Chile de contrafluxo é bem proporcional àquele Chile de imersão, né? Ele é bem maior. E por ter essas dimensões maiores e ele ser um movimento contínuo e liso, né, enquanto que o Chile de placa, o líquido, ele se abre, se espalha ali por dentro das placas, aqui o fluxo que a gente tem é um fluxo muito mais suave do que o Chile de placas. Então a chance de você ter entupimento, por exemplo, por Trump que está passando, seja ele proteico, seja ele de lúpulo, no contrafluxo é muitíssimo menor do que no Chile de placas. Mas, além desses fatos, vamos atentar também a outros fatores que vão ser apresentados aí no vídeo para a gente ver. Então, olha aí a placa aí, como eu falei, né? O líquido, ele passa aqui por todas essas placas, assim, vai se espalhando, né? Então, isso daí para entupir com o Trump é muito fácil, né? E também é um pouco mais difícil de a gente fazer limpeza, já que a gente não pode colocar uma soda cáustica, nada que seja muito forte dentro que acabaria corroendo e enferrujando. A gente só pode usar mesmo água quente, né, para limpar nossos chiles de placa. Está mostrando aqui que são várias placas, né, que passam por entre elas, e uma placa geralmente passa água e na outra passa a cerveja, o mosto, né, e vão se alternando entre as placas. O contrafluxo é mais ou menos a mesma ideia, é um cano dentro de uma mangueira, a gente consegue ver aqui, ó, o cano por dentro passa o mosto, né? E a mangueira que entre esse cano de bronze e a mangueira vai passar água. E aquela mangueirinha amarela que você viu ali atrás é para gerar uma turbulência, para que misture melhor a água, né? Porque senão ela acaba que a água, como ela transfere pouco calor, na parte de fora ficaria mais frio e no centro, mais próximo do cano, ficaria mais quente. Então aquele anel ele serve para aumentar a turbulência da água dentro do contrafluxo. Aí ele está mostrando, né, um Chile tradicional de 30 placas, pequeno. Então, dois conectores de cima da cerveja, os dois de baixo para a água. E no contrafluxo é bem parecido, né, só que estão de lados opostos. Esses mais finos são da cerveja, os mais grossos são de água, e ainda tem ali um termômetro no finalzinho para ele medir a eficiência da saída, né, para controlar ali o fluxo. Então ele vai fazer uma passada simples agora, passando ali da panela direto para o Erlenmeyer. E vamos ver quanto que consegue fazer de queda térmica, né? Temos uma bomba. Lembrando que a gente não tem a certeza que a velocidade de fluxo que está entre esse e o próximo é o mesmo, né? Vamos supor ali que seja o mesmo. Mas eu não tenho nada que está medindo ali o fluxo do líquido, né? Da saída. Então ali na pia vai ser onde vai sair a água quente que ele vai desperdiçar. Olha lá, está em 70 graus Fahrenheit a de entrada. Vamos ver quanto é que vai ser na saída. Então ele vai entrar, olha lá, vai entrar com a faixa de, tá em 210 graus, é isso? Fahrenheit. Já vai mostrar e a gente vai entender ali a relação. Olha ali, tem uma torneira aqui, ó, dá pra ver, deixa eu ver se eu acho. Aqui tem uma torneira para ele controlar o fluxo, né? Olha aqui, ó, aqui a gente tem essa torneira, ó, que ele consegue controlar o fluxo, tá vendo aqui, ó? No Chile de placas ele não tem essa torneira, então aqui ele consegue fazer o controle do fluxo para ver o tanto que faz de queda térmica. Então vamos lá. A primeira passada, né, baixou para 34 graus centígrados no Chile de placa contra 33 no contrafluxo. Um grauzinho apenas aqui de diferença. Mostrou-se um pouco mais eficiente, né, mas a diferença é mínima ali, né, praticamente a mesma eficiência. Agora com fluxo reduzido, o que ele vai fazer? Quanto mais lento for o fluxo,
né? Mais será a queda térmica. Então ele está agora travando a saída do fluxo ali na bomba, né? Daqui que cai na bomba, e na bomba ele está travando o fluxo. E agora com o fluxo reduzido, caiu, olha, para 26 graus no contrafluxo, na tira de placas, contra 24 no contrafluxo. Então, contrafluxo, de novo, um pouquinho mais eficiente. Agora vai fazer o terceiro teste. Olha o que ele está falando, vou dar até um pause aqui, ó. Um resfriamento rápido do mosto resulta na coagulação das proteínas e outros sólidos, né, em partes grandes chamadas cold break, né, que rapidamente caem, né, decantam ali da solução. Então fazer um resfriamento rápido aumenta ali o poder de clarificação da cerveja, assim como diminui essa parte dessas proteínas que pode ter um efeito sensorial na cerveja final. Então, uma das vantagens de a gente fazer um resfriamento rápido. Só que olha que interessante, como a gente está passando a cerveja dentro do chiller, aonde que vai coagular essas proteínas? Não vai ser no chiller, vai acabar coagulando ali dentro do próprio fermentador. A não ser que estivéssemos usando um chiller de imersão como esse que acabou de passar, né? Aí sim, coagularia dentro da panela de fervura. E agora ele vai fazer um teste para ver se é possível identificar a diferença das cervejas resfriada com um ou outro equipamento. Então o que ele falou ali? Que seria necessário 13 pessoas serem capazes, dentro de uma amostra de 20, serem capazes de identificar, e apenas 9 conseguiram identificar a cerveja diferente. Então ele conclui que não é possível, né, sensorialmente descrever se a cerveja foi resfriada por um ou outro método, o que nos parece ser óbvio, né? Um resfriamento parece não fazer diferença nenhuma. Agora vamos ver o tempo, né? O tempo que ele vai gastar para resfriar. Aí olha o que ele vai fazer agora. Ele está trazendo de volta para a panela para resfriar todo o líquido o mais rápido possível. Então, em vez de ele esfriar e mandar para o fermentador, ele está trazendo o líquido, o mosto frio, de volta para a panela. A ideia é trazer isso para resfriar todo o conjunto para a mesma temperatura e ver quando que todo o conjunto vai ser resfriado. Então ele está falando que vai ficar ali de 4 a 5 minutos para fazer esse resfriamento. Então olha lá, aqui a gente consegue enxergar a temperatura caindo, né? Estava 200 e pouco, temperatura de fervura, caindo ali para os 130 graus Fahrenheit. Então no final, na recirculação, ele conseguiu baixar para a temperatura final de 23 graus centígrados na última passagem para o Erlenmeyer, né? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: se na primeira passagem eu só consigo baixar para 34, como é que eu posso fazer para conseguir baixar mais ainda? Então o que ele fez? Ele recirculou 5 minutos trazendo de volta para a panela para que todo o líquido aqui caia de temperatura, né? Então caiu ali mais ou menos para 50 e poucos graus centígrados, e depois ele usou o chiller para resfriar de 50 graus centígrados até o limite que conseguiria sair para colocar ali no Erlenmeyer. E aí ele conseguiu baixar para 26 graus centígrados, né? Conseguiu baixar um pouco mais, porque às vezes é interessante para a gente conseguir fazer uma inoculação mais rápida. Então olha aqui, ó, que interessante. Isso aqui é um dado que realmente faz diferença. Quando ele fez o uso tradicional na passagem, a gente saiu lá da fervura para 34 graus centígrados no chiller de placa, 33 no contrafluxo, né? Com a saída reduzida, ou seja, bem mais lento, baixou para 26 e 24. E fazendo esse sistema onde o líquido resfriado volta para a panela e depois resfria mais, no chiller de contrafluxo ele foi bastante eficiente, eu consegui baixar para 23. Já no chiller de placas, a partir daquela temperatura inicial em torno de 55 graus centígrados, ele só conseguiu baixar para 27.
Ou seja, para essa queda pequena de temperatura, o chiller de placas ele não foi eficiente como foi o chiller de contrafluxo, né? Mostrando que apenas nessa situação o chiller de contrafluxo parece ser um equipamento muito mais interessante do que o chiller de placas. Lembrando que isso é uma questão muito pontual, né? Uma situação muito pontual que talvez não seja a prática média de todos nós, né? Para todos nós, o uso de ambos parece ser muito parecido, muito similar. Lembrando que a limpeza do chiller de contrafluxo é muito mais fácil do que o chiller de placas, né? Limpar um chiller de contrafluxo, você passa água e ele vai ficar limpinho. Depois você só deixa a água escorrer, por gravidade ele vai escorrer aqui e guarda. Já um chiller de placas, além de ele prender bastante matéria ali de trub dentro dele, que é muito mais difícil se tirar, tem que passar uma água quente, tem que recircular às vezes para um lado, pelo outro, recirculando ao contrário, até conseguir limpar bem. Depois fica água aqui dentro, isso pode causar ferrugem, né? Então você tem que deixar ele secando, e para secar é um parto, porque você tem que deixar ele em pé de um lado, depois tem que deixar de outro e ficar virando, né? Ou se não, botar ar comprimido por um dos lados, depois pelo outro, até conseguir secar todo o chiller, só assim que ele não enferrujaria. Então nessa parte o chiller de contrafluxo também tem uma melhor qualidade, vamos assim dizer, né? Um gerenciamento melhor. Então ele está falando que os dois fazem um bom trabalho para resfriar, né? Aquele é muito mais compacto, mas esse aqui é um pouco mais eficiente, mas também um pouco mais trambolho, né? Depende muito do espaço que você tem na sua casa, da sua disponibilidade entre ter um e outro. E até a facilidade de comprar, né? Hoje em dia está muito mais fácil de comprar um chiller de placas do que um de contrafluxo. Olha lá, baixando a partir de 70 graus centígrados, 70 graus Fahrenheit, né? Então os dois conseguem fazer um bom trabalho. É assim que a gente termina o vídeo de hoje. E antes de você dar o seu tchau, que gostaria de te mostrar aqui o meu site, um lugar onde você vai poder fazer cerveja artesanal comigo, do meu lado. Eu vou te ensinar ali todos os ingredientes, todos os processos. Você vai ter acesso ao grupo de alunos, ao meu WhatsApp, ao meu e-mail para tirar suas dúvidas, e nessa jornada cervejeira chegaremos lá do outro lado fazendo boas cervejas. Então, dê o seu joinha, não esqueça de conhecer o meu site marcelofenol.kbook.com.br, um lugar que você tem para aprender a fazer cerveja artesanal. Um forte abraço e até a próxima!